intercessão que transforma o intercessor. Em 2 Coríntios 3,18, diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Entendemos aqui, como eu falei, toda vez que a gente vai na presença de Deus, somos o quê? Transformados de glória em glória. Então é isso que a gente tem que entender. Ninguém vai na presença do Senhor. Quando você entra na presença do Senhor, você se entrega por inteiro, você não se entrega pela metade. Então, quando você vai na presença do Senhor para buscar, para clamar, para entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração na presença de Deus, você está ali o quê? Buscando também a presença dele. E aí, naquele momento você também é transformado de glória em glória. Amém? Vamos aqui seguindo. Há uma importância muito grande que temos que ter por nós. A influência da intercessão. Saiba que a intercessão é não só quando a gente intercede por alguém, mas também na nossa vida causa uma grande transformação, né? Porque a gente viu ao longo desses capítulos que a intercessão é uma prova de amor. Só não lembro o capítulo que a gente estudou isso, mas a gente aprendeu isso, que a intercessão é uma prova de amor. Você está mostrando para o Senhor que até mesmo você intercede por pessoas que você mal conhece, até mesmo pessoas que você nunca viu, mas Deus te dirige, Deus te move a interceder por aquela pessoa. Você não sabe nem a necessidade que ela está passando, e às vezes Deus fala assim, olha, eu quero que você ore por ela está precisando. Quando você começa a interceder, você também é transformado, como eu estava dizendo para vocês. Quantas vezes a gente... você já reparou que quando a gente está orando sozinha, ou a gente está numa batalha espiritual, né? E a gente está há muito tempo nessa batalha e estamos orando, estamos clamando por este milagre. E tem um tempo que você está orando por aquela situação e começa o quê? Vir o desânimo para você parar, tirar o foco daquela oração, daquele propósito que Deus tinha colocado no teu coração para desistir. Quantas vezes você já se encontrou numa situação assim, que você se encontra com desânimo de orar? Eu posso levantar minhas duas mãos, meus dois pés, porque já aconteceu isso comigo. Não sou super heroína, não. Nós sabemos que quando às vezes a gente tá um pouco desanimada, o que acontece? A gente vai dando lugar às outras coisas. A gente vai perdendo o nosso foco do Senhor. Então nós precisamos buscar isso. Essa influência da intercessão tem que refletir na nossa vida. Nós temos que também ter observar essa necessidade que nós temos de ter uma comunhão com Deus. Para a gente poder interceder, nós também temos que ter uma comunhão com Deus. Nós temos que entender que nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados, falar, olha Senhor, está acontecendo isso e isso, abrir o nosso coração. Entender que a gente não tem como a gente entrar na presença do Senhor pensando em outra coisa. Por exemplo, eu quero, Senhor, eu quero entrar na Tua presença, mas eu estou pensando na comida que eu tenho que fazer daqui a pouco. Ou numa atividade que eu tenho que fazer, eu estou com pressa, Senhor. Não, a gente tem que entrar na presença do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Deus não nos quer pela metade. Essa semana eu estava ouvindo... Agora eu não vou lembrar onde eu ouvi isso. Acho que foi nos status de alguém da igreja. Que eles... Foi nos status de uma irmã da igreja. Que ela colocou um pastor falando assim. Você aceitaria casar com meia mulher e dividir ela com outro homem? Ou você aceitaria casar com meio homem? Você vai pegar uma parte do homem e ele vai estar dividindo você com outra mulher?
Você aceitaria? Então, por que você acha que Deus tem que aceitar a gente pela metade? Então, é algo que a gente tem que pensar. Deus te quer por inteiro, Ele não quer pela metade. Da mesma forma que você não quer as coisas pela metade, então não ache que Deus também vai querer. Tem algo que é para a gente refletir. E eu achei muito interessante, até mesmo para passar para vocês. Então saiba que tudo tem um processo. Quando a gente quer aprender a orar, tem um processo. Qual é os processos para essa intercessão? O primeiro processo é louvor. Você começa com louvor, depois você passa pela confissão, reconhecer que você precisa do Senhor, mostrar para Ele, olha, Senhor, está acontecendo isso, eu errei, eu falhei, confessar, depois interceder. E assim interceder. Porque você vai estar buscando, é um processo. Você precisa se limpar, você precisa adorar o Senhor, se limpar para você poder interceder. Ontem até a gente estava numa live com a pastora, que ela é líder aqui da nossa de tias, né? Que a gente está fazendo um curso de tias. E ela falou algo muito interessante, que falou muito forte ao meu coração a respeito de processos, né? Que a gente, tudo na nossa vida tem um processo, né? Quando a criança nasce, ela tem o processo de engatinhar, andar, aprender a comer, tudo tem um processo, né? E aqui na nossa vida espiritual não é diferente, né? A gente não chega na igreja, ó, meu primeiro encontro com o Senhor, eu já falo horrores com o Senhor. Não, a gente tem um processo. Então, tudo tem um processo. Vamos engatinhando, depois você vai andando e vai. Hoje você consegue orar 5 minutos, amanhã 10, amanhã 30, e aí você vai indo. Uma intimidade você não consegue de um dia para o outro. Uma intimidade leva-se um tempo. Então, tudo leva um tempo. Então, aproveite a cada minuto na presença de Deus. Através da oração, nós tiramos os nossos olhos dos problemas e fixamos no Senhor da vitória, de maneira que avistamos as coisas de cima para baixo e não por debaixo da carga. A verdade é que quando entramos na presença de Deus para interceder por algo, nós paramos de ficar preocupados com aquela situação. Quantas vezes nós passamos por algum problema, por alguma situação que às vezes a gente quer tomar decisões por impulso, quer ali resolver porque acha que não tem mais jeito, que tem que ser agora. E a partir do momento que nós queremos resolver, nós impedimos o agir de Deus. E aí o que ela tem falado muito nessa parte desse capítulo, que ela fala assim, que quando a gente vai diante do Senhor, interceder por aquela causa, apresentar, olha Senhor, está acontecendo isso, ó Pai, eu não aceito essa situação, o Senhor te faz ver de uma forma diferente aquela situação. Porque você está deixando a sua vontade de lado para prevalecer a vontade do Senhor, porque você está intercedendo por aquela causa. E aí é o que ela coloca, você avista a situação de cima para baixo e não de baixo dos escombros. Não ali por baixo, não. Deus quer te dar a visão de águia e não de galinha que está olhando ali, ó, só o que está ao seu redor. Primeiro tópico, liberdade com amor. Outra grande mudança que a gente vê, que aqui a gente vê que muitas mulheres têm aquela dificuldade de colocar o Senhor no controle dos filhos delas. A gente, como mãe, a gente às vezes está vendo a situação acontecer e por impulso de mãe quer resolver ali de alguma forma, porque você não quer ver seu filho sofrer, você não quer ver seu filho se machucar, né? É da mesma forma quando o filho começa a engatinhar e ele quer andar. Se você não deixar ele aprender a andar caindo, ali ele vai cair de joelho, mas ele vai levantar de novo. O que? Você vai impedir o processo. Se você não deixar ele começar a andar, começar a tentar fazer sozinho, mas ele é um bebê.
Mas a gente precisa, às vezes, deixar ele caminhar. Ele vai cair, mas ele vai se levantar. Se toda vez que ele cair, você for lá ajudar, o que vai acontecer? Ele vai ser dependente de você. E o que a gente tem aprendido ao longo desse livro? Que nós temos que ensinar os nossos filhos a serem dependentes de Deus. Porque quando tiver algum problema, quando tiver alguma necessidade, eles não vão vir até você, eles vão àquele que pode resolver. Quando você ensina isso, muda a vida do seu filho completamente. Aqui ela até conta a história de uma mulher que teve que aprender a isso. Outra grande mudança interior que descobri é que quando oramos pelos nossos filhos, a graça de Deus nos ajuda a entregá-los à vida. Não é fácil nem natural para as mães entregar os seus filhos para a vida. Nós fomos criadas para cuidar deles. O nosso forte amor de mãe pode nos tornar controladoras e superprotetoras, fazendo-nos segurá-los demais, obstruindo o crescimento e a maturidade deles. Então, o que acontece? Você vai estar impedindo o crescimento do seu filho. E aí o que vai acontecer? Se ele ser totalmente dependente de você, você não vai estar ensinando ele a o quê? Olha, filho, você vai ter que lutar. Você vai ter que aprender a se virar. Você vai ter que aprender aí, a andar sozinho. Porque a mamãe não vai estar sempre aqui. Entenda, você é passageira. Não tem como você ficar ali, aquela mãe coruja, ficar ali toda hora. Não, caiu, eu vou te ajudar aqui. Não, conta aqui com a mamãe que a mãe vai te ajudar. Você não vai estar ajudando o seu filho a crescer. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Seu filho precisa de processo. Então, você precisa ter esse processo de ensinar, de ter paciência. A paciência vai ter que ser a sua melhor amiga agora. Porque você vai ver coisas, você vai ouvir coisas que às vezes vão machucar, que vão até mesmo parecer que você tomou uma facada no teu coração. Mas é tudo que o inimigo quer tirar o seu foco. Lembre-se que a sua oração é poderosíssima quando você ora pelo seu filho. Então, que você seja esse canal de bênçãos na vida do seu filho, ensinando, instruindo. Mas meu filho é pequeno, ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo que ela for velha e ela tentar se desviar do caminho, ela vai voltar. Saiba que a sua intercessão alcança seu filho não só agora, mas pela vida toda. Qual é a diferença que você tem feito na vida do seu filho hoje? Que ele vai levar para a vida toda. Ele vai sempre lembrar, nossa, minha mãe sempre esteve em oração. Minha mãe sempre falava da palavra de Deus. Sempre que minha mãe tinha um tempo disponível, ela estava ali ajudando alguém. Ela estava ali falando a palavra de Deus para alguém. Então, é essa influência que você vai causar na vida dos seus filhos. Próximo tópico. Alimentado pela esperança. Foi no capítulo passado que a gente falou sobre os países, né? Os países aí das mulheres que têm passado por muitas dificuldades, né? Ali na parte da África, né? Que muitas mulheres ali têm passado situações graves, né? E aí elas aprenderam a orar. Por causa de um folheto que falava que elas não eram as únicas que passavam por lutas, que elas precisavam interceder pelos seus filhos, deram esperança para aquelas mulheres. E aqui não é diferente, né? Quando a gente se entra na presença de Deus, Deus coloca no nosso coração esperança, que aquela situação vai mudar, que aquilo ali tudo vai passar, tudo é passageiro, menos a palavra do Senhor, porque ela cumpre.
Aquela promessa do Senhor que foi dada a você, mas já está passando há anos. Não desista de interceder. Não desista de querer ver esse milagre acontecer. Mas meu filho já é adolescente, meu filho já é adulto. Agora mais do que nunca você tem que estar orando ainda mais. Eu lembro de um capítulo que a mulher falava assim, que quando é bebê, as nossas orações são aquelas bem leves, que ele aprende a andar, Senhor, ajuda ele a crescer, a desenvolver. E quando ele já começa a andar, já começa a falar, aí a nossa oração tem que o quê? Aumentar. Senhor, que ele possa ser mais inteligente, a gente vai aumentando conforme vai passando as fases, a nossa oração tem que ser um pouquinho, vamos dizer, não só mais fervorosa, mas a gente tem que estar mais empenhada para orar. E nós precisamos disso. Você sabe a necessidade do seu filho. Só você sabe a luta que você tem passado na sua casa. Só você sabe das lágrimas que você tem derramado. A dificuldade que é, as lutas que você está passando, às vezes você se encontra sozinho. Quando podemos enxergar o que Deus está fazendo, ficamos alimentados e animados. É momento de você confiar em Deus. É momento de você confiar que Deus está trabalhando na vida do seu filho. Eu não estou vendo, irmã, eu não estou vendo. Mas a sua oração está fazendo efeito na vida do seu filho. Saiba que começa de dentro para fora. O que seu filho precisa não é do seu julgamento. O que seu filho precisa não é dos seus dedos apontados para ele, falando para ele que ele é isso, que ele é aquilo outro. O que seu filho precisa é da sua oração, da sua ajuda. Saiba que somos limitadas. Você é limitada, mas nós cremos num Deus que não tem limites. É momento de você confiar. Quando você confia no Senhor, a sua esperança é alimentada. É isso que a gente está vendo agora. A sua esperança é alimentada e você começa a ficar mais animada. Você começa a ficar ali, mais fervorosa. Não, Deus está trabalhando na vida do meu filho. Eu não vou desistir. Seus olhos não estão vendo. Não é com os olhos carnais que você tem que olhar. É com os olhos espirituais. O dia da bênção, o dia da vitória, o dia da mudança está chegando. E o inimigo quer tirar teu foco, o inimigo quer tirar tua atenção ali. Não, você está orando, olha o que está acontecendo. Você está orando, nada está mudando. Então ele quer julgar, ele quer colocar você para baixo, porque ele sabe que quando mais você ora, mais poder você vai ter e mais o poder de Deus vai estar operando na vida do teu filho. Então os grilhões estão sendo quebrados, o céu, Deus está movendo o céu em seu favor. Você não pode desistir agora. Próximo tópico. O louvor cura a depressão. O louvor cura a depressão. Diz assim, ela até mesmo coloca aqui um versículo do salmista que eu achei fortíssimo. Diz assim, Salmos 69, Salmos 69, versículo 2 e 3. Diz assim, afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os meus pés. Entrei em águas profundas, e as correntezas me cobrem. E sou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera do meu Deus. Gente, eu achei muito forte. Como o salmista estava aqui numa situação difícil. E quantas de nós estamos na mesma situação? Você talvez não possa nem falar. Você não pode contar com ninguém. Talvez você encontre numa situação que você nem sabe mais como lidar com isso. Aqui ele diz que ele estava se afogando na lama, ele estava se afundando na lama, ele entrou em águas profundas, as correntezas já estão cobrindo ele, a garganta está seca e os olhos dele estão inchados de tanto chorar. Ele estava entrando em depressão. E ele estava à espera de Deus.
à espera do que Deus podia fazer na vida dele. E quantas de nós estamos aí numa luta constante à espera de um milagre na vida do nosso filho? Às vezes você está chorando há muito tempo, você levanta de madrugada, você fala, Senhor, eu não aguento mais essa situação, Senhor, eu tô exausta, não tenho mais o que falar, não tenho mais o que dizer, Senhor, o que clamar. Aqui como salmista, minha garganta tá seca. Eu não tenho nem mais lágrimas de tanto que eu já chorei. Quantas vezes você já se encontrou nessa situação? Ou você já está nessa situação. Então, muitas mulheres estão nessa situação. Quantas sofrem, choram. Oi, princesa. Quantas choram, sofrem. Quantas estão aí numa situação que elas falam, Senhor, não tem mais jeito. Que já entregaram os pontos. Muitas mulheres já descobriram que quando se reúnem para orar toda semana, as portas se abrem e elas têm a oportunidade e a força de saírem da depressão. Aqui conta a história de uma mulher que começou a entrar em depressão. Começou uma reviravolta na vida dela, né? O marido trocou de emprego, teve que se mudar, e aí o marido foi na frente trabalhar, ela ficou sozinha com as crianças, tendo que vender as coisas, tendo que se virar sozinha. E ela falando, Senhor, como é que eu não aguento mais? E ela ficando mais deprimida, guardando, não sabendo mais o que fazer diante dessa situação. Foi quando ela tomou uma atitude. Ela falou, não, eu preciso orar. Eu preciso de mudança na minha vida. E aí o que ela fez? Ela se reuniu com 3 mulheres. E ali ela começou a orar pelos outros. Ela começou a apresentar a vida dos outros e no final da oração aquelas mulheres oravam por ela. E assim ela foi fazendo toda a semana. A vida daquela mulher foi transformada porque ela estava orando pelos outros. E Deus estava transformando a vida dela. Ali, quanto mais ela orava, mais ela tinha forças para sair da depressão. Quanto mais ela clamava ao Senhor, porque na intercessão a gente louva, na intercessão a gente confessa, na intercessão a gente clama. Então, a partir do momento que ela foi sentindo a presença de Deus, ela foi tendo forças para continuar lutando. Ela foi tendo forças para vencer o que? A depressão. Quando nós nos propomos a orar pelos outros, uma transformação começa em nossas vidas. O louvor não pode ser baseado no nosso sentimento, mas naquilo que Deus é. Às vezes nosso pensamento é o seguinte, não, eu só vou orar, eu não tenho forças para louvar, porque eu estou tão triste, eu estou tão desanimada, estou tão deprimida, não vou louvar. Mas saiba que quando você louva, Deus vem em seu favor. A palavra do Senhor diz que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Quando você louva, Deus vem. Quando você louva de todo o seu coração. Eu tô triste, eu tô deprimida. Quantas vezes eu tava triste, tava angustiada por alguma coisa. Às vezes eu não sabia nem o que estava acontecendo. E ali, no meu coração, vinha um louvor para me louvar. E eu falava, Senhor, eu não tenho força para louvar agora. Não sei se é o melhor momento. E Deus falando, não, louva. Aí eu peguei e comecei a louvar. Eu nunca senti uma paz tão grande no meu coração. Sabe como você é revigorada? Sentir a presença de Deus, como se Deus estivesse ali do meu lado. E sentia Ele me tocando. É assim que quando a gente louva de todo o nosso coração.
A alegria do Senhor é a nossa força. Porque tudo que o inimigo quer é calar nossa voz. Quer que você não louve. Porque quando você louva, você está exaltando o Senhor. Você está o quê? Falando que Ele é poderoso. Ainda mais tem aqueles louvores, né? Aqueles louvores de batalha, né? Aqueles louvores de guerra que a gente louva, que é como se a gente estivesse falando, ó, eu vou para cima, eu vou vencer, Deus é comigo. Então, quando a gente louva, Deus vem, Deus ouve, Deus faz. Então, não louve baseado no seu sentimento, naquilo que você está sentindo agora. Louve pelo que Deus é. Eu tive até um sonho que no momento que eu sonhei, eu não é como se fosse real. Eu me encontrava num quarto escuro e no momento a gente estava passando por uma luta espiritual, né? Uma luta, até mesmo uma luta física, né? Que a gente estava enfrentando na época, né? E num quarto escuro que eu não tinha janelas, não tinha nada. E ali eu só ouvia a voz e alguém segurando na minha garganta, querendo me enforcar, falando para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer. O que você vai fazer agora? Como se quisesse me afrontar. Eu sabia que era o inimigo, eu sabia que era o diabo que estava tentando me afrontar. E ele estava tentando tirar as minhas forças, me segurando. E agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele falava assim para mim. E naquele momento, a única música que vinha no meu coração era aquela música do Leonardo Gonçalves. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo, que nos vida nova traz. E naquele momento que eu cantei aquele louvor, mesmo em sonho, veio uma luz muito forte que clareou o quarto. Foi ali que eu acordei. Eu falei, nossa, quando a gente louva, meu irmão, Deus vem em seu favor. Você pode estar aí se afundando na lama, você pode estar aí no vale da sombra e da morte, no deserto. Louve, que Deus vem te socorrer. E o último tópico desse livro, desse capítulo, diz assim: divina transformação. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho numa festa de casamento. Aliás, Jesus sempre trazia mudanças, onde quer que ele fosse. As coisas mais importantes que acontecem na oração é que os nossos olhos têm que estar fitados em Deus, têm que estar fixos em Deus. Então, quando Jesus entra, ele transforma. E através da oração que fazemos pela vida dos nossos filhos, Deus vai transformando a gente, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir na nossa casa. Ou você acha que é só o seu filho que precisa de mudança? Você também precisa, para que você seja uma mãe sábia, para que você edifique a casa, para que você seja um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de mulher de oração. Então, tudo isso, quando entramos na presença de Deus, tudo isso Deus vai fazendo uma transformação. Deus transforma você para que você mude e todos na sua casa venham ver o agir de Deus. Você é um testemunho vivo de Cristo, né? Somos provas vivas disso. Cada milagre que Deus opera na nossa vida, por mais que a gente nem perceba, alguém olha, nossa, eu vi Deus mudar a vida dela. Eu vi Deus mudar a vida da minha esposa, eu vi Deus mudar a vida do meu marido, eu vi Deus mudar a vida da minha mãe, do meu pai. Então, através da sua mudança, quanto mais você se aproxima de Deus, Deus te transforma. Não se esqueça disso. Se aproxime de Deus. Lá em Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros.
Então se achegue mais perto de Deus. Sujeitáveis a Deus. Então se achegue mais perto de Deus. Se aproxime do Senhor. Que aí você vai ser essa influência na sua casa, em nome de Jesus. As transformações acontecem quando andamos com Ele. Falamos com Ele e o contemplamos em nossa vida cotidiana. Então não tem que ser só, é só quando as pessoas estão vendo. Não, isso daí tem que ser algo, tem que ser um hábito que você tem que ter. Não é algo assim, é só para as pessoas verem que eu sou de Deus. Não. Não vive de aparência. Não viva de aparência. Que você tenha uma vida com Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque isso vai causar grande influência na vida do seu filho. Ele sempre vai lembrar, oxa, minha mãe é uma mulher de Deus. Meu pai é um homem de Deus, porque eu via ele sempre orando, até mesmo quando você não vê que ele está ali. Você é observado, você é observada o tempo todo. E as suas atitudes influenciam a vida de qualquer uma delas. Qualquer pessoa que está ao seu redor. E quanto mais intercedemos pelos outros, mais nos aproximamos de Deus. E a alegria completa só existe na presença de Deus. Aleluia! É na presença de Deus que você vai ter alegria completa. Amém? Então, minhas amadas, chegamos ao fim de mais um capítulo e desse livro abençoado. Conta pra mim, o que você aprendeu ao longo desse livro? O que Deus falou ao teu coração que você precisava mudar? Porque é um testemunho para ajudar outras mulheres, outras mães. E que você seja essa influência aonde quer que você for. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Até a semana que vem, até a próxima, que Deus abençoe.